A Bíblia prevê uma guerra nuclear? As armas nucleares são mencionadas na Bíblia? Em nosso contexto atual de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, assim como as ameaças de Vladimir Putin sobre o uso de tecnologia nuclear, preocupa muitos. É importante ter em mente que as profecias da Bíblia sobre o fim dos tempos foram escritas muito antes da invenção da pólvora ou explosões feitas pelo homem. No livro de Apocalipse, o apóstolo João fez um trabalho maravilhoso descrevendo o que parecem ser eventos nucleares, usando a linguagem que ele tinha disponível no primeiro século. Interpretar o livro do Apocalipse dessa perspectiva produz evidências notáveis de que haverá uma grande guerra, provavelmente nuclear, no fim dos tempos. Na tentativa de descrever o indescritível, João usou uma infinidade de símiles. Um símile é uma comparação entre duas coisas usando a palavra como. Por exemplo, Apocalipse está repleto de descrições que dizem algo como uma grande montanha ardendo em fogo. A forma dos gafanhotos era como cavalos preparados para a batalha. Em suas cabeças havia coroas de algo como ouro. O som de suas asas era como o som de carros com muitos cavalos correndo para a batalha. João estava tentando descrever pessoas, coisas e eventos que nunca tinha visto antes, comparando-os com coisas que tinha visto. Antes de mergulharmos, vamos discutir o que sabemos sobre armamento nuclear. A anatomia de uma bomba nuclear e o que isso significa para o mundo de hoje. Existem dois tipos de reações nucleares. Fissão divide o núcleo de átomos, que são capazes de criar e sustentar uma reação em cadeia de fissão nuclear. A fusão força os átomos fundidos juntos, o que produz uma tremenda pressão e calor com a liberação de uma energia inimaginável. Armas nucleares que usam apenas a fissão para criar reações explosivas são frequentemente chamadas de bombas atômicas, enquanto aquelas que usam fissão e fusão juntas são chamadas de bombas de hidrogênio ou armas termonucleares. Hidrogênio e urânio podem ser usados para criar uma reação de fissão nuclear direta, como a bomba atômica que destruiu Hiroshima. A energia destrutiva das armas nucleares, chamada de rendimento explosivo, é medida em TNT equivalente, que se refere à quantidade de energia liberada pela detonação de uma tonelada métrica de TNT. 1 quiloton equivale à energia liberada por 1000 toneladas de TNT. As bombas termonucleares estocadas hoje têm uma média de cerca de 50.000 quiloton. Tome um momento para deixar isso afundar. Apenas 7 países têm bombas termonucleares: China, França, Paquistão, Índia, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos. Israel provavelmente os tem, mas eles estão estrategicamente relutantes em admitir isso. Os Estados Unidos, com quase 4.000 ogivas nucleares, e a Rússia, com pouco mais de 4.000 ogivas, poderiam matar todo mundo na Terra milhares de vezes. Quais são as implicações da ameaça nuclear da Rússia para a Ucrânia? Recentemente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que estaria disposto a usar armas nucleares para vencer a guerra contra a Ucrânia. Suas palavras foram um pouco mais veladas, mas seu significado foi claro. Sua ameaça é muito mais violenta, aterrorizante e de longo alcance do que a maioria das pessoas imagina. Agora, vamos voltar a João e ao livro de Apocalipse. Primeiro, Deus se prepara para um holocausto nuclear ao alinhar as nações na matriz de batalha. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os cristãos foram arrebatados para o céu, o anticristo enganou o mundo e a grande tribulação está chegando ao fim. Reis e autoridades governamentais declararam guerra a Israel, o povo de Deus, e ao próprio Deus. É hora de julgamento no campo de batalha. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Ezequiel 38 verso 4.
Deus arrasta cada nação para o seu lugar, e então ele ri deles. Eles estão trazendo suas melhores forças de combate, prontas para mostrar orgulhosamente seu poder. Mas diante do Deus Todo-Poderoso, eles não são nada. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, ou o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Tudo está perfeitamente preparado para a volta de Jesus, sua segunda vinda. Ele destruirá todas as nações que lutam contra ele. Diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Com justiça ele julga e faz a guerra. Saindo de sua boca uma espada afiada para ferir as nações. Em seguida, os ataques nucleares serão devastadores. Os céus recuaram como um pergaminho sendo enrolado, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar. Quando uma bomba atômica explode, um pequeno pedaço de matéria se transforma em uma tremenda quantidade de energia. O processo está descrito pela famosa fórmula de Einstein. A energia em expansão destrói tudo em seu caminho. Suponho que, se você nunca viu uma explosão nuclear, pode parecer para você como os céus rolando sobre si mesmos. João viu o horror de tudo isso. Esta é a melhor descrição que ele foi capaz de dar. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, a sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Você pode ver que suas descrições refletem o incrível derretimento de corpos humanos que resulta do intenso calor produzido por uma bomba nuclear. Apocalipse 14 descreve muitos eventos que correspondem às consequências nucleares. Em Apocalipse 14, João vê o mar e todos os rios se transformarem em sangue. O sol queima as pessoas com fogo, talvez uma explosão nuclear danifique a atmosfera tão completamente que não temos mais proteção contra os raios do sol. Ele vê o mundo mergulhar na escuridão, talvez porque a fumaça da precipitação nuclear seja tão espessa que não podemos ver o sol. As pessoas mordiam suas línguas em agonia por causa de suas dores e chagas. As feridas de envenenamento por radiação são algumas das mais dolorosas já registradas pela área médica. Então, João vê um anjo com uma foice, uma ferramenta afiada e curvada parecida com um facão que se usava para colher grãos. O anjo passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Apocalipse 14 verso 16. Talvez o apóstolo João veja aqui uma pandemia matando bilhões. Ou talvez milhões percam suas vidas devido a desastres naturais causados por mudanças climáticas e poluição causadas pelo homem. Ou talvez uma guerra nuclear entre várias nações acabe com a maior parte da população. Então, o maior terremoto da história humana causa o colapso das cidades das nações. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E depois de ler o que João tem a dizer sobre o fim dos tempos, sabemos o que acontece. Sabemos que todos aqueles que se opõem a Deus, nações, reis, soldados, seguidores, todos experimentarão sua ira. Eles morrerão e passarão a eternidade no lago de fogo de enxofre ardente. Mas como seguidores de Jesus Cristo, podemos viver vidas santas com a consciência limpa, orando o Senhor e dando-lhe glória. Podemos cumprir o chamado de Jesus para compartilhar quem Ele é e o que Ele fez em todas as oportunidades, levando as pessoas a conhecê-lo como seu Salvador e Senhor. Podemos amar as pessoas como Ele nos amou. Desfrute da paz quando a guerra finalmente acabar. Não perca tempo, Jesus derrota todos os exércitos e reivindica a vitória final. No fim dos tempos, Ele declara: E ouvi uma grande voz do céu,
que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.